Eu sou o seu doutor, trazendo o remédio pra curar a tua dor. Tua dor, foi você quem criou. A tua dor, foi você quem criou. Eu venho de branco, trazendo o amor. Eu venho de branco, trazendo o amor. Eu venho de verdade. Eu venho de verdade. Salve! Bom dia! Tudo bem? A gente acabou de escutar aqui uma música, um hino que se chama Eu Sou o Seu Doutor, ou Eu Sou, que é dos nossos irmãos aí que se utilizam aí da ayahuasca para fazer aí os seus estudos. A ayahuasca é uma bebida milenar aí. E quem estava cantando é o senhor Luiz Mendes. Tá aí na internet para você pesquisar e saber um pouco mais. Mas por que eu iniciei esse vídeo de hoje com essa música, com esse hino? A cultura racional, ela não é contra nada, nem contra ninguém. É em favor de tudo e em favor de todos, porque todos somos da mesma origem, todos viemos do mesmo local, por isso todos somos irmãos. E eu coloquei essa música porque eu gosto bastante dela, né? Então ela vem dizer para nós que a nossa dor é a gente que cria. E sou muito grato a todos esses seres, a todas essas linhas, né? A tudo isso que existiu, em especial porque eu já frequentei, né? E então eu sou muito grato, aprendi muito com essas pessoas, né? E é assim, a gente vai caminhando, vai passando por situações, vai passando por lugares, vai aprendendo e segue a nossa evolução. Então, o meu salve, o meu abraço a todas essas pessoas, a todos esses lugares que eu passei, que aprendi muito, sou muito grato. Tudo foi preciso e necessário, né? E o vídeo de hoje, a intenção dele é refletir um pouco sobre os seres que passaram aqui pela Terra, que deixaram as suas mensagens e relembrar eles e tentar refletir o porquê que eles vieram e qual foi a mensagem que todos eles trouxeram para nós, né? Então você deve ter aí o seu preferido, né? O que você gosta mais de todos esses seres que estiveram aqui na Terra, trazendo o quê? Trazendo uma mensagem, trazendo uma orientação, trazendo uma informação, trazendo ensinamentos, trazendo conhecimentos, trazendo
se estão trazendo, se trouxeram de algum lugar, né? A gente fala que foram seres iluminados. O que é um ser iluminado? Na nossa casa, a gente, ao colocar uma lâmpada para iluminar um cômodo, a gente não coloca ela no chão. A gente coloca ela no teto, a gente coloca ela em cima para iluminar o que está embaixo. Não é assim que acontece? Se eu falo que um ser ele é iluminado por quem? Pelo quê? O que significa essa iluminação? Não é? Se esses seres eles vieram de algum lugar. De onde eles vieram? Né? Por que eles vieram? Será que tem uma causa? Será que tem uma autorização? Será que existe um porquê da vinda de todos esses seres iluminados que traziam conhecimentos, ensinamentos que ninguém sabia? Como é que a gente pode explicar isso? Existe lá um povo, uma comunidade, e aparece alguém e começa a falar coisas que ninguém sabe. Começa a mostrar ensinamentos nunca vistos. Como é que a gente vai explicar de onde ele tem? Como é que ele sabe ou sabia disso tudo, né? Todos os seres que estiveram aqui, muitos deles declararam abertamente que não eram daqui, que vinham de algum lugar, mas que não eram daqui. Se eles não eram daqui, eles eram de onde? Né? Qual a mensagem que eles passaram, que eles deixaram? Eles vieram deixar uma mensagem? Qual o legado deles? Por quê? De todos os que estiveram aqui, cada um teve no seu tempo e na sua época, com formas diferentes e em locais diferentes, né? Mas me parece que a fonte, que a origem seria a mesma. Vinham de algum lugar, em algum momento da história, com formas diferentes, o costume era diferente, a cultura do povo era diferente. E quanto mais para trás na história, mais a gente percebe e observa que o ser humano, a pessoa ela era mais bruta, né? Ela não tinha instrução, ela era mais rude, ela era mais feroz, ela era mais selvagem, não é mesmo? E aí eu vou te dar uma situação. Se eu falar para você que você tem que ir no zoológico e ensinar um crocodilo a falar, o que vai acontecer? Ou melhor, essa sua missão, esse teu trabalho será fácil? Você vai chegar lá e falar com o crocodilo, ele vai te escutar, ele vai entender o que você está falando? Parece que não, né? O que eu dei um exemplo aqui extremo, né? Mas o que eu quero trazer é a questão da dificuldade que todos esses seres de fora, iluminados de fora, que vieram com uma missão de fora, com um porquê, com um propósito de fora. A dificuldade que eles tiveram em chegar aqui e encontrar um povo que vive de uma forma e você passar uma informação, um conhecimento, um ensinamento novo para esse povo que não sabe nada disso, que é tudo novidade. E o que aconteceu? Tem exemplos aí na história do que aconteceu, por exemplo, com um deles, né?
Veio trazer o quê? O que ele falava? Ele já dizia que era de fora, não era daqui. Já é uma coisa muito forte, né? Então o povo não aceitou devido ao quê? A sua ruindade, devido à sua brutalidade, à sua rudez, e acabaram matando aí, né, eliminando vários seres e vieram trazer uma mensagem para cá. Por que trazer uma mensagem para cá? Qual o teor dessa mensagem? Qual o porquê dessa mensagem, né? Uma mensagem diferente, uma informação diferente. Para quê? Por quê? Obviamente que tem alguma coisa a mais, né? Existe algo a mais e essa informação vinha para acelerar a nossa evolução, a nossa instrução. Então esses seres vieram, cada um numa época, cada um no local, trazendo aí mensagens para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, e tiveram muitas dificuldades. Ainda hoje a gente tem, né, dificuldades. Por quê? O ser humano ele evoluiu bastante, ele já não é mais como antigamente, mas ainda tem muitas pessoas que não aceitam muitas coisas, né? Só aceitam aquilo que conhece e o que não conhecem não querem nem saber. Só fazem aquilo que tem vontade e o que não tem vontade não quer nem saber. E o resultado a gente já sabe que é essa confusão toda que a gente acompanha diariamente, porque o ser humano ele vive sem se conhecer. Ele é um desconhecido de si mesmo. E aí, se eu não me conheço e não sei onde eu tô e não sei de onde vim, para onde vou, eu vou ter aí problemas com certeza na minha vida. Tem um ditado que diz, né, que o bicho ele não se doma e nem se amansa, ele se acostuma. Ele se acostuma com as coisas, né? Mas não se doma e nem se amansa. O estado de rudez, de brutalidade é muito grande entre os seres humanos. E a natureza, ela mudou de fase, então, com a mudança de fase, o raciocínio veio substituir o pensamento. O pensamento foi substituído pelo raciocínio devido à mudança de fase natural da natureza. Com a natureza ninguém pode. A natureza ela tem o seu movimento, ela tem a sua evolução e nós somos filhos da natureza e ninguém pode com a natureza. Ela tem o seu processo natural de ser, o natural da natureza, que vai levar todos para onde tem que ser de forma naturalmente. Mas com a mudança de fase natural da natureza, por agora ser a energia racional comandando a natureza, tudo isso vai acontecer de forma mais rápida. E com a cultura racional, a cultura do nosso mundo de origem, o mundo racional, a gente pode acelerar esse processo que é um processo natural que ninguém pode ir contra o natural da natureza.
Mas com essa informação, com essa energia racional, com esse conhecimento do nosso natural disponível, que está na obra Universo em Desencanto, a gente pode sim acelerar esse processo natural da natureza através dessa cultura, que é a meta final do ser humano. Então, retornando, tudo aquilo que existiu no passado, todas as fases, tudo que o ser humano passou por todas as lapidações, foi preciso e necessário aquilo existir naquele momento. Por quê? Porque tudo tem uma coordenação, tudo tem um porquê e tudo tem seu dono. E o dono sabe do que fez. O dono tem as soluções dos seus efeitos. Existem ainda algumas coisas que são precisas e necessárias. Tem algumas que já não são mais precisas e necessárias. O que eu quero dizer é que com a cultura racional, com essa mudança de fase, a gente tem a oportunidade real de nos conhecermos, de sabermos de verdade quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Então esse conhecimento ele veio para isso, para esclarecer aqueles que quiserem, obviamente. Os que não quiserem saber nada disso, porque estão com a barriga cheia, e o bicho é assim, quando ele está com a barriga cheia, ele não quer saber de mais nada. O bicho, ele já pensa que sabe demais, então ele não quer saber de mais nada. Só que o curso natural da natureza, que tem o seu porquê, que a vida tem o seu porquê, ele vai seguindo. E qual é a forma natural da natureza que vai seguindo e que não espera ninguém? É através das transformações. E essas transformações são sempre para classes inferiores, degenerativas, porque a gente está em um local transformado do que era. Então ele foi degenerado, ele foi deformado, ele foi enfraquecido e poluído, e o progresso dele é assim, um progresso de degeneração. Então aqueles que tomarem contato, quiserem saber do mapa, do tesouro, que é o conhecimento de si mesmo, eles podem ter o tesouro, não é mesmo? Se eu te dou o mapa de um tesouro, o que você faz com esse mapa? Você tem a orientação ali, mas o tesouro não está no mapa. Você precisa seguir o que está no mapa para conseguir chegar nesse tesouro, digamos assim. Então, o que eu quero dizer é que você tem que fazer a sua parte, você precisa fazer por onde. Não existe um Salvador que vai te salvar, você parado, sem querer saber de nada. Você precisa querer tomar conhecimento para você saber das coisas. E retornando a todos esses seres que tiveram na Terra, por último a gente teve um ser que ele veio profetizado. Profetizado significa o quê? Significa que tem um porquê. Todos eles vieram com uma missão. E esse último que veio, o senhor MJC,
Ele veio, deixou a sua obra, deixou o seu conhecimento, que não é daqui, assim como os outros também não eram daqui, e não aconteceu nada com ele, ninguém botou a mão no senhor Manuel Jacinto Coelho. A missão dele foi trazer para nós o manual, trazer para nós a planta, a bússola e o mapa, para que a gente, se quisesse, poder fazer o que tem que ser feito, poder retornar ao nosso estado natural agora. Todos retornarão. Os que tomarem conhecimento, que desenvolverem o seu raciocínio, voltam antes. Aqueles que não quiserem por desconhecimento ou que não quiserem porque estão preocupados com as suas vontades, apegados aqui, achando que o mundo é só o que se vê, material, eles seguirão o processo das transformações e darão uma volta muito grande até poderem retornar ao seu estado natural. Então, muitos achavam que esse conhecimento profetizado, que esse ser que veio de outras formas anteriormente, devido à situação e à capacidade do povo, iria chegar de uma forma diferente, não é mesmo? E foi totalmente ao contrário. Veio de uma forma humilde, simples, viveu a sua vida no sossego, com saúde, com paz, passou o conhecimento está aí e ninguém colocou a mão dele. Ou seja, já veio, deixou a sua obra e já voltou e ela já está aí, disponível para quem quiser. Estou falando da cultura racional do terceiro milênio, da obra universal Universo em Desencanto, que chegou à Terra, não é da Terra. Para quê? Para desencantar os seres, para desenvolver os seus raciocínios, para que eles possam se ligar ao seu mundo de origem. O raciocínio, ele não é daqui. O raciocínio é a nossa essência do nosso mundo de origem. E com esse conhecimento existe a possibilidade de você se ligar em vida a esse mundo racional. Então, meus queridos, meus amigos, quem quer faz por onde e quem não quer não faz. Mas essa boa nova já está entre nós, para todos que quiserem. Quem acha que já sabe, mesmo provando que não sabe, é vida que segue e a natureza segue o seu rumo. Tá certo? Salve!